Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai estar falando, o cuidado que a gente deve ter quando a gente for se aproximar de Deus. E parece estranho, né? Como assim? Se aproximar de Deus é uma coisa boa, e é mesmo. O que a gente tem que ter cuidado ao se aproximar dele? É porque o problema não é se aproximar de Deus em si, isso não é um problema. O problema é como e através de que você faz isso, entendeu? É, primeira coisa, você quer se aproximar de Deus, mas você faz isso, não vou nem citar as formas que você vai fazer ainda, depois eu falo, mas você faz isso e não larga o que tá te prendendo, né? O que já tá te afastando dele. Porque não adianta você querer se aproximar dele se você continua se você continua fazendo as coisas que te afastam dele. Não faz sentido. Entende? Então comece por aí, a gente já tem que tirar isso. Então tirem, se vocês querem verdadeiramente se aproximar de Deus, primeiramente tirem essa parte, né? Tirem tudo que está te fazendo te afastar dele, aí depois comece a se aproximar dele. Porque senão é tipo você dar um passo para frente e tá 10 para trás. Não vai adiantar nada, entende? Enfim, segunda coisa é que tem jeito certo sim para se aproximar de Deus. Não vem falar não, eu me aproximo de Deus do meu jeito. Não existe isso. Porque se fosse assim, a salvação não seria só em Jesus. Entende? Ah não, mas isso não é sobre salvação, é sobre se aproximar de Deus. Mas é a mesma lógica. Se aproximar de Deus só tem um jeito. E não existe essa de, não, eu tô me aproximando de Deus do meu jeito. Eu vou manter esse pecado mesmo e não tô nem aí. Eu vou continuar falando com essas pessoas, não tô nem aí, enfim. Não existe isso, pessoal. Tem um jeito de se aproximar de Deus e acabou. Acabou. É através de Jesus, se afastando do seu pecado, tirando de verdade, querendo de verdade. Entende? Não tem essa do meu jeito. Faça do jeito que a Bíblia pede para você fazer. E é ponto, enfim. E resumidamente, né, porque eu vou falar, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas para se aproximar de Deus, basicamente, leia a Bíblia todo dia, ore todo dia, não faça as coisas por obrigação, faça, como é que é? Faça porque você quer se aproximar dele, não como um dever, não que você não precise fazer isso, mas você realmente precisa, mas não faça porque você precisa, entende? Enfim, e é só através de Jesus também, não adianta ficar misturando religião no cristianismo ou tentar distorcer alguma coisa da Bíblia. Enfim, próximo tópico é que a gente tem que tomar cuidado que às vezes a gente não é o problema, nem a forma que a gente está tentando buscar a Deus, mas o problema está no que onde é que é a fonte disso, né? Onde é que é a fonte de o que a gente usa para se aproximar de Deus, entende? Que às vezes você tá buscando a Deus de verdade, né? Tá lá lendo a Bíblia, orando todo dia, querendo mesmo, falando com Deus, construindo um relacionamento com Ele, né? Mas assim, vem um cristão, entre aspas, e fala pra você assim, não tem problema, por que você tá resistindo ao pecado? Não tem problema pecar. E eu usei, isso foi um exemplo só, mas tem milhares de outras coisas que ele pode distorcer e falar. Essa foi uma delas. Se você não percebeu, no caso ele falou o que tá de errado no que eu falei, que, cara, tem problema pecar sim. A graça não serve pra você pecar, é pra te dar a chance de fazer o certo, que é se arrepender e se afastar do pecado. Não é um passe livre pra você pecar, não. E isso foi, como eu já disse também, isso foi só um exemplo. Tem muitas outras maneiras de distorcer o que foi falado. Ou seja, onde eu estou querendo chegar é que tem muitos falsos mestres por aí que falam uma coisa que a Bíblia é totalmente contra e você só acredita, você não vai lá e busca, sabe? Então, verifica se sua fonte é confiável, se o que ele está falando vai de acordo com a Bíblia, se vai contra a Bíblia, se tá na Bíblia, mas está distorcido, né? Enfim. Bem, próxima coisa que eu quero falar
é que a gente tem que tomar cuidado com o cenário que a gente tá. E quando eu falo cenário, eu quero dizer pessoas e o lugar mesmo, físico, né? Que também afeta no espiritual, mas físico mesmo, né? Que eu tô querendo dizer que é o físico. Porque se a gente conversa, se a gente se mistura, não no sentido de eu não tô querendo discriminar quem não é cristão, quem peca, não tô querendo de falar que a gente, que cristão de verdade é superior, não. Até porque Deus, nem mesmo Deus aprova isso, né? Por que eu ia estar falando isso? Mas quando eu digo mistura, é tipo. Porque na Bíblia fala que o mal, o que tem a luz com as trevas, ou seja, o que tem a ver a luz com as trevas? O que tem a ver? Ou seja, nada, né? Enfim, o que a gente tem a ver com as pessoas desse mundo, galera? A gente não deve ficar se relacionando, tendo amizades ruins desse mundo. A gente não deve. Tem que cortar mesmo. E eu não tô falando pra você começar a odiar essas pessoas, não. Na verdade, você deve fazer o contrário, você deve amar essas pessoas, né? Mas tipo, pode parecer até contraditório, né? Que eu falei, ué, você pede pra se afastar das pessoas do mundo que não são cristãs e vivem em pecado, mas você depois fala pra amar elas. Então, o contexto é de se afastar, de não tentar se aproximar. Mas tipo, se a pessoa te pedir algo, faz, tranquilo. Se ela estiver precisando de algo, ajuda ela. Essa é a parte do amor. Isso que eu quero dizer. Mas não tentar se aproximar. Nunca dar o primeiro passo em nada e ficar lá na sua, entende? Então, era esse o tópico. Que influencia muito o que a gente está ao redor. E o lugar, né, que eu citei é porque não adianta você tentar se aproximar de Deus num lugar que não é adequado para isso. Exemplo, como é que você quer um exemplo, né? Não é só isso. Como é que tu quer se aproximar de Deus se você, quando você vai ler a Bíblia, tu lê num lugar mó barulhento que quando você termina de ler uma hora, é como se não tivesse lido 5 minutos direito. Tão desconcentrado que tu ficou. Não que no problema, não tem problema você errar, né? Mas é continuar no erro. Tipo, se você sabe que um lugar te desconcentra da leitura da Bíblia, lê em outro lugar. Ou deixa pra ler depois, entende? É a mesma coisa para oração e outras coisas. Ou se um lugar de alguma forma te afasta, interrompe seu relacionamento com Deus, coloca desafio no caminho do seu relacionamento com Deus, você não deve ficar naquele lugar, entende? Bem, que mais? Eu acho que a última coisa aqui é que antes de tudo e para tudo, né? A gente deve sempre buscar na fonte única fonte verdadeira, que é Deus. Que é Deus. E tipo, mas Vitor, eu não consigo falar com Deus toda hora. Eu não peço, eu não oro por resposta, ele responde na hora e de audivelmente, não. Primeiro que, tipo, isso aí você orar e Deus não responder ou demorar para responder é uma coisa de Deus e ele só faz o que é melhor, porque às vezes você quer a resposta na hora, mas o ideal seria você receber a resposta na outra hora, ou seja, o tempo de Deus é perfeito e além de que às vezes a gente faz do jeito errado, tem muitas variáveis, enfim. Mas onde é que eu tô querendo chegar? É que a gente só deve buscar em Deus, entende? Consulta a Deus antes de tudo, ora, Deus, por favor, me fala se é isso mesmo, isso mesmo. Mas tipo, não consulta coisa óbvia com Deus, pô. Porque é a mesma coisa que você perguntar para um médico, eu posso comer miojo todo dia para sempre e trocar água pro refri? Entende? Óbvio que não. Mas mesmo que você queira confirmar, tem coisa que é óbvia que você não precisa perguntar para Deus, sabe? Então você mesmo deve conferir. Então só consulta a Deus, só pede alguma coisa que você realmente estiver precisando e não sabe, entende? Não coisa óbvia. Enfim, esse foi o vídeo. Deixa um like, comentem, compartilhem.
para essa... e se inscrevam também para essa mensagem estar chegando para mais pessoas. E tchau.